Sob a proteção de Deus, seguindo as normas regimentais em nome do povo, declaro aberta a presente sessão ordinária deste 16 de agosto de 2021. Agradeço aos membros da mesa, a bancada do PSDB, Alberto Lopes Sanfelice, Beto da Saúde, a bancada do Patriota, Juliano Braz de Mello e Claudenir Neves da Silva, a bancada do PTB, ao Rogério Rocha de Araújo, a minha pessoa, ao Cláudio Santana, ao Edizel Raimundo e a bancada do PSB, Carlos José da Silva. Agradeço também aos nobres que estão na realização dessa sessão hoje, que é o Gilmar Pipoca, Beto Surig e Carleide. E agradeço também ao público que nos assiste de casa. Expediente do dia. Ata número 994 de 2021, única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata 994 de 2021, aprovado. Votação de ata de número 995 de 2021, única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata 995 de 2021, aprovado. Votação de ata número 996 de 2021, única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata 996 de 2021, aprovado. Expediente do dia. Indicação número 072/2021. Autor: Luiz Henrique Rocha da Silva. Indico, nos termos regimentais dessa Casa de Leis e ouvido o douto plenário ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, São Paulo, para que, junto ao departamento competente, providencie as pinturas dos obstáculos localizados nas ruas e avenidas da cidade. Justificativa. Tal a indicação tem-se faz jus, visto que, devido aos desgaste natural da pintura indicativa dos referidos obstáculos, em suas grande maioria, já não existe, impedindo principalmente o período noturno, visualização dos mesmos, podendo ocasionar acidente envolvendo motoristas, motocicletas e pedestres, uma vez também que foram construídos novos obstáculos nas ruas e avenidas de nossa cidade, necessitando também que sejam pintados. Portanto, é de suma importância que providencie com certa urgência, devido à gravidade do problema. E na certeza do pronto atendimento por parte de Vossa Excelência, temos a convicção de que não medirá esforços para atender tal reivindicação. Plenário Vereador Ovídio de Souza, 10 de agosto de 2021. Autor: Luiz Henrique Rocha da Silva, vereador presidente dessa Casa de Leis. Requerimento número 028/2021. Autor: Carlos José da Silva e Claudenir Neves da Silva. Requeiremos, nos termos regimentais dessa Casa de Leis, e ouvido o douto plenário ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, estado de São Paulo, para que nos informe através de suas assessorias e nos forneçam toda a documentação existente em relação à construção do prédio de fisioterapia, incluindo a licitação, contratos, notas, empenhos pagos e não pagos, se existente, desde o começo da sua construção até a presente data, que nos forneçam também cópia na íntegra do laudo pericial realizado na referida obra. Justificativa. Tem por objetivo o presente requerimento tornar-lhes o conhecimento que foi motivo do debate na última sessão ordinária desta Casa. Desta feita, encontra-se plenamente justificado o presente requerimento. Plenário Vereador Antônio Ovídio de Souza, 12 de agosto de 2021. Autor: vereador Carlos José da Silva e Claudenir Neves da Silva, vereador. Requerimento de número 028 de 2021, de autor Carlos José da Silva e Claudenir Neves da Silva, entre única discussão.
Com a palavra, vereador Carlos José da Silva. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa e o público que está nos assistindo em casa. O intuito desse requerimento aqui, como foi mencionado aqui na última sessão, aconteceu uma perícia que foi confirmada por mim junto ao chefe de obras do setor. Ele falou que realmente existiu. E por resposta do executivo, até com urgência, quero parabenizar a assessoria aqui, que esse laudo estará disponível, acho que até o dia 20/8 agora, na prefeitura. Então, já nos antecipamos aqui e solicitamos esse laudo. A questão é que o seguinte, a gente não está aqui, e na Câmara a gente não julga nada. A nossa função aqui é trazer à tona todas as situações e de acordo com aquilo que nos é passado, a gente informa a população. Então, esse laudo, quando nós tivemos em mãos, eu assumo o compromisso aqui, acredito que o vereador Claudemir também que subscreve o requerimento, nós vamos aqui divulgar para a população. A principal preocupação minha é que aquela obra ande, entendeu? Agora, a questão de solicitar aqui os empenhos em relação, e eu quero deixar bem claro aqui, que eu não estou acusando ninguém. Quero reforçar que quem faz isso é a justiça, quem faz isso é o perito, nós estamos aqui só para trazer lucidez aos fatos. Mas eu entendo que quando eu peço aqui, nós, no caso, pedimos aqui os contratos, notas, empenhos, tudo que foi feito lá, é porque se existe alguma coisa de errado, ninguém erra sozinho. Isso é uma via de mão dupla, que existe um certo manejo para poder essas coisas acontecerem. Isso eu estou frisando aqui, se tiver alguma coisa. E eu assumo o compromisso aqui, se tiver alguma coisa ilegal naquela obra, vai ser exposto aqui por esse vereador. O intuito é esse, resolver esse problema para que dê andamento. E fica aqui mais uma vez a minha cobrança e pedido, na verdade, ao Executivo, que assim que essa resposta chegar, que se coloque em andamento aquela obra, para que a população possa usufruir, que é um direito dela. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento de número 028/2021, de autores Carlos José da Silva e Claudenir Neves da Silva, continua a discussão. Com a palavra, vereador Claudenir Neves da Silva. Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores vereadores, pessoal da casa que auxilia nos trabalhos, pessoal que nos assiste através do Facebook, como dito aqui pelo vereador que me antecedeu, o vereador Carlos, esse requerimento se tornou necessário, por conta da última sessão, e foi abordado aqui por alguns vereadores, por nós, a questão da auditoria naquele prédio. E os rumores são grandes do desvio ali acontecido. Chegando até essa casa, eu já queria aqui me anteceder, juntamente ao nosso presidente e aos demais pares, a possibilidade de, diante da documentação, e se ela realmente comprovar aquilo que nós estamos prevendo, inclusive o presidente tomou a liberdade naquele dia até de falar sobre a questão de, na ordem aí de R$1 milhão, né, presidente? Sobre essa questão. O vereador Alberto também usou a tribuna e falou sobre a questão da auditoria, que está por um perito renomado. E com certeza, se houve irregularidade, essa auditoria irá nos trazer esses documentos. O que eu peço? Diante dessa situação, se realmente comprovada, como dito aqui pelo vereador Carlos, que nós, através da assessoria, com o aval da presidência, se assim achar por melhor, encaminharmos essa representação ao Ministério Público, à Polícia Civil e ao Tribunal de Contas. Porque senão a gente fica numa situação até de prevaricação, né? Tomarmos conhecimento de tal fato, se a auditoria
realmente apontar essa irregularidade tamanha que nós possamos nos reunirmos, em nome do presidente da casa, como já foi dito aqui, e com aval também, para que a assessoria da Câmara Municipal possa nos dar atenção nesse sentido, para que façamos essa representação junto aos órgãos competentes, Ministério Público, Polícia Civil e Tribunal de Contas, para que nós não ficamos aí numa situação de prevaricação nesse caso. Muito obrigado. Requerimento de número 028/2021, de autores Carlos José da Silva e Claudenir Neves da Silva, continua a discussão. Bom, esse pedido é mais que justo, é nosso dever, para falar como o Carlos José já falou, é nossa obrigação, né, poder tomar essa atitude. Há pouco, algumas sessões atrás, eu fiz esse pedido. E esse valor de R$1 milhão sem a perícia foi disponibilizado pela Prefeitura. Eu fiz um requerimento, vocês se lembram disso, né? E não tinha como mensurar, porque a gente não é técnico. Então, foi contratada essa empresa, essa perícia, aonde vai ser levantado do pé direito o que foi construído, o que foi gasto. E o que em si, né, foi desviado e o que foi desviado, porque a obra orçada, os vereadores que nos assistem agora, que estão em suas casas, que não conseguiu a reeleição, lembram muito bem que o projeto em si era R$600 mil para entregar pronto, com piscina, com todo o aparelho dentro, né? E se está em R$1 milhão, imagina quanto que aquela obra vai ficar para terminar. E é nosso dever e nossa obrigação fazer isso. E o jurídico da casa, ele vai estar a par disso, assim como os demais achar melhor. Requerimento de número 028/2021, de autores Carlos José da Silva e Claudenir Neves da Silva, de única discussão, o mesmo passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento de número 028, de autores Carlos José da Silva e Claudenir Neves da Silva, aprovado. Requerimento número 029/2021. Autor: Carlos José da Silva e Claudenir Neves da Silva. Requeremos, nos termos regimentais dessa Casa de Leis e ouvido douto plenário ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, para que junto ao setor competente, no caso a Casa da Agricultura do município, informe a esses vereadores se está em andamento a criação do projeto referente ao apoio ao pequeno produtor rural do nosso município. Projeto esse que trata de fornecimento de insumos, apoio técnico e disponibilidade de maquinários e implementos agrícolas. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento, uma vez que a estação chuvosa se aproxima e o pequeno produtor necessita de respaldo do município para desenvolver o preparo e posteriormente o plantio em condições ideais. Vale lembrar que esse projeto foi discutido em reunião entre o Executivo e vereadores, onde ficou acordado que a Casa da Agricultura iria dar andamento na criação do referido projeto. Desta feita, encontra-se plenamente justificado o presente requerimento. Plenário vereador Antônio Ovídio de Souza, 12 de agosto de 2021. Autor: Carlos José da Silva, vereador, e vereador Claudenir Neves da Silva. Requerimento de número 029/2021, de autores Carlos José da Silva e Claudenir Neves da Silva, entre única discussão. Com a palavra, vereador Carlos José da Silva. Senhor presidente, como foi citado aqui na justificativa, e os senhores são conhecedores, porque participaram todos da reunião lá, juntamente com o Executivo, onde foi discutido a criação. Na verdade, era uma adaptação de um projeto já existente, né?
Eu penso o seguinte, a nossa região, aliás, melhor dizendo, o nosso município, ele tem por cultura, por base a agricultura. Nós não, por mais que seja anseio de todo mundo que está à frente da prefeitura e da população, trazer uma grande empresa para gerar emprego aqui é muito difícil. A realidade nossa, infelizmente, é essa. Nós somos baseados na agricultura. E o que me faz acreditar no seguinte, que quando a gente consegue investir, quando a gente consegue dar apoio ao pequeno produtor, a gente consegue fazer com que ele se sustente. Porque da mesma forma que os moradores aqui da cidade, eles necessitam de um recapeamento do asfalto, de uma calçada, de uma sinalização, os moradores que moram na área rural, eles também têm direito a esse apoio da prefeitura, para que dê condições de eles se sustentarem, entendeu? Porque quando você consegue tirar o sustento, quando você tem respaldo do município, principalmente na questão de fornecimento de calcário, né, de sementes, fica mais fácil de ele tocar a sua vida lá no campo. E a gente não fica enxergando eles como se eles estivessem vivendo num mundo paralelo. Não é. A agricultura aqui, ela sempre foi o carro-chefe da nossa cidade. Está aqui o Edsel, eu citei ainda até na outra reunião. A gente cresceu aqui andando em caminhão de boia fria. E assim foi. A única empresa grande que a gente tem no nosso município é a usina de cana, que é voltada para a agricultura. Então, o caminho é esse. Eu acho que a gente tem que enxergar, dar uma certa atenção às pessoas que estão no campo. A gente tem uma gama de pessoas que moram no campo aqui. Eu não sei se alguém tiver um número exato aí dos senhores, mas eu acho que em torno de 30% da nossa população aqui mora na área rural. A gente tem um número grande de pessoas que dependem do campo para viver. E a cidade aqui não tem como trazer, acredito que mais, né? Eu estou chutando aqui, porque eu não vou saber esse número exato. Mas, como? Então, é um número muito grande. Não dá para a gente fechar os olhos para essas pessoas e eu peço aqui, reforço, já que foi discutido, para que tenham atenção a esse projeto que vai facilitar a vida do nosso produtor aqui das pequenas, e não só do assentado, existe muito proprietário de terra aqui que também depende dessa assistência. A situação não está fácil para ninguém, está difícil. Então, o que a prefeitura puder dar respaldo e dar apoio, e a minha questão, o meu pedido fica assim, uma agilidade na criação desse projeto, que chega aqui para nós, que a gente aprove e coloque para funcionar. Fica só meu pedido aqui ao Executivo. Muito obrigado. Requerimento de número 029/2021, de autores Carlos José da Silva e Claudenir Neves da Silva, continua a discussão. Com a palavra, vereador Claudenir Neves da Silva. Senhor presidente, só fazendo uma comparação aqui, como o Carlos citou, o projeto que antecedia esse possível projeto que vai ser realizado chamava ProRussan, que foi elaborado no mandato do ex-prefeito Divaldo. Na verdade, esse projeto funcionou, porém, de uma maneira totalmente contrária, né? Era para usurpar o município e desviar recurso público, entendeu? Para engordar boi no coxo e deixar o assentado na mão, como sempre. E isso foi discutido, foi conversado na sala do prefeito, juntamente com nós vereadores. Eu lembro até que o prefeito, na hora que falou, ele já deu um pulo, opa, aqui não. Mas esse projeto não é esse o projeto. O projeto, ele está sendo, segundo o jurídico Dr. Eriton, que estava presente com a gente lá, fez um comentário a respeito de estar modificando o projeto para atender não só o assentado, como dito aqui pelo Carlos, mas todo o pessoal da área rural. E isso é importante, muito embora aqui, eu quero só fazer uma colocação também, uma finalização a respeito. É lamentável a questão do assentado, no modo geral. Eu penso, isso é uma opinião particular minha, respeitando todas as outras contrárias,
que quando, lá atrás, há mais de 20 anos atrás, quando as pessoas tomaram posse dos seus lotes, no caso Guarani, Bom Pastor, e demais outros municípios, outras regiões, como Mirante do Paranapanema, que é a capital do assentado, todos nós sabemos. E foi uma pena porque o governo do Estado, na época, não deu uma atenção especial, simplesmente loteou-se as fazendas e colocaram as pessoas nos seus lotes. E hoje, nós aqui somos conhecedores, nós vereadores, vamos falar do Guarani, Bom Pastor, a gente passa pelos lotes e a gente vê a situação que eles estão, e principalmente por conta dos seus familiares que tiveram que deixar suas casas, seus lotes, e ir em busca de um trabalho. Hoje eu falo isso com conhecimento, pois tenho parentes, amigos, e vou falar aqui em especial ao meu tio Manuel, famoso Mané Pereira, que está lá só ele e a minha tia Tereza hoje no lote. Os filhos foram embora atrás de outro recurso. Então, se na época que o governo do Estado loteou as fazendas, tivesse dado uma atenção e um acompanhamento bom a essas pessoas, talvez nós tivéssemos hoje uma região muito produtiva e de condições muito melhor. Infelizmente, isso não aconteceu, mas a prefeitura, através do prefeito Chicão, participamos dessa reunião e foi comentado a respeito desse projeto. E esperamos, sim, que isso venha acontecer para que a população rural, as pessoas que querem plantar, colher, as pessoas que são tradicional da terra, possam vir se beneficiar desse projeto. Muito obrigado. Requerimento de número 029/2021, de autores Carlos José da Silva e Claudenir Neves da Silva, continua a discussão. Eu me lembro muito bem, algumas sessões atrás também, a gente, quanto vereador, a gente pediu, a gente cobra. Se eu não me engano, foi um requerimento feito pelo Alberto, e o Rogério e o Beto. Foram 3, na verdade, eu vou explicar por quê. O Beto pediu, na ocasião, quando a gente pegou as sucatas que a outra gestão deixou, que não tinha trator para estar atendendo, até deu uma indicativa para poder se alugar esses implementos, um maquinário para poder atender. E era na hora certa, porque tinha chovido um pouquinho e ia mexer na terra. Quer dizer, passou-se o tempo, veio essa estiagem dos últimos dias de 72 dias, depois veio essa geada que Deus mandou, porque tudo o homem causa e a culpa é tudo de Deus. Mas que queimou muita lavoura aí, de milho principalmente, que é a safrinha. E o Beto pediu em viagem patrulha agrícola, Rogério pediu em viagem patrulha agrícola, pediu uma maior atenção também em investimento. E na reunião, muito lembrado pelo Claudenir, o Hérito, quando apresentou o projeto para o Chicão, ele foi infeliz de falar uma frase lá. Ele falou assim: esse projeto aqui foi feito para roubar. O Chicão falou: opa, então isso aqui não serve nem para estar na mesa de discussão. E empurrou a folha. Quer dizer, essa é a índole do Chicão. Ele não quer saber do que não é dele, ele quer saber do que é do povo e para o povo. E mandar um abraço para o Hérito. É só para lembrar, Hérito, mas não leve a mal, meu amigo. Que a postura do Chicão foi firme ali em querer ajudar. É natural esse investimento tem que ter. Eu estudo os orçamentos ano a ano e eu vejo cada vez mais o investimento na agricultura ser reduzido, porque tem as pastas de prioridade, que é a educação, a saúde. E quando vai se formular um orçamento, principalmente quando é uma transição de governo, igual foi feito da Amanda para o Chicão está em cima de um orçamento planejado, vinculado, de acordo com o que a Amanda, para que todos entendam. Ele está com um orçamento na mão, destrinchado os 32 milhões de reais no orçamento que a Amanda impôs, lá atrás no plurianual. O vereador com mais experiência, Claudenir, sabe muito bem disso.
ele pegou um orçamento já previamente calculado por outra gestão. Então, ele não conseguiu ainda colocar aquilo que é de desejo dele na questão do orçamento. Muito embora a gente faz muitas dessas viagens, traz muito recurso para a saúde. Então, a gente está superlotando de recurso à saúde, graças a Deus. E eu tenho certeza que, sanando todas as deficiências que a gente tem do município, vai sobrar para 2022 esse orçamento mais polposo em investimento. E esse projeto do Produção vem de encontro com uma outra indicação que o Fábio me falou essa semana. Não só a questão da agricultura, mas da piscicultura também. Então, de início, será realizado esse projeto, que já está sendo essa cotação de alevinos, para poder fazer a soltura na represa. Que a última vez que teve essa soltura foi o pai do Alberto Lopes Sanfeliz, que está aqui. E muitas pessoas hoje pegam pacu lá de 14, 15 quilos, daquela época. Né? O Roseval soltou muito. Então, isso aí é um atrativo. Aí tem que aumentar a fiscalização também na soltura, após a soltura, aquelas câmeras, tem que colocar elas para funcionar em tempo real, né, porque é difícil. Ali, em vez de vara, é de malha de rede, e a gente está careca de saber disso. Então, deixarmos de ser egoísta, nós estamos aqui para fazer uma política para o povo, em prol do povo, e distribuição gratuita daquilo que a gente foi votado e colocado aqui. Requerimento de número 029/2021, de autoria de Carlos José da Silva e Claudenir Neves da Silva, de única discussão, o mesmo passa para única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 029/2021, aprovado. Requerimento número 030/2021. Autor: Carlos José da Silva e Claudenir Neves da Silva. Requeremos, nos termos regimentais dessa Casa de Leis e ouvido douto plenário ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, estado de São Paulo, para que, junto ao setor competente, nos informe, inclusive através de mapas, quais áreas, terrenos e residência dessa nossa cidade ainda se encontra sem documentação de regularização de título de posse. Informe ainda se existe algum projeto para que a regularização dessas áreas. Justificativa. Justifica o presente requerimento, uma vez que, após a aprovação nesta Casa de Leis dos projetos de leis número 010 e 011/2021, esses vereadores foram procurados por munícipes e questionados sobre essas áreas que ainda não possuem regularização. Desta feita, encontra-se plenamente justificado o presente requerimento. Plenário vereador Antônio Ovídio de Souza, 12 de agosto de 2021. Autor: vereador Carlos José da Silva e vereador Claudenir Neves da Silva. Requerimento de número 030/2021, de autores Carlos José da Silva e Claudenir Neves da Silva, entre única discussão. Com a palavra, vereador Carlos José da Silva. Senhor presidente, isso aqui trata mais de a título de esclarecimento mesmo, que, como foi citado aqui, assim que foi aprovado aqui nessa casa os dois projetos, de pronto, muitos munícipes já vieram nos questionar. Ah, mas a minha casa ainda não tem escritura e eu preciso... Seria interessante para mim que tivesse a regularização da minha residência, do meu lote, do meu terreno, enfim. E isso nos fez, como é que se diz, nos mover para fazer esse requerimento aqui. Mas é mais a título de esclarecimento mesmo. E fica aqui a nossa cobrança, se existe algum projeto. Eu até acredito que exista, né? Porque já teve várias conversas em relação ao ITESP, para estar passando a posse dessas áreas, inclusive aquela área do cemitério, que já foi motivo de requerimento aqui, a questão daqueles terrenos lá, que também não existe regularização. Então, fica mais aqui só nosso pedido, que se existe as áreas que informam, até para a gente poder esclarecer a população, e se tem algum projeto, a gente também possa passar às pessoas para poder até dar uma satisfação ao anseio da nossa população.
Eu tenho o costume de falar, e falei isso até aqui desculpa, na minha posse, que é quando a gente passa a ser vereador, você deixa de ser, como se diz, patrão, e você passa a ser empregado da população, né? Então, essa é a nossa função, que toda vez que algum munícipe nos cobra, nos indaga em relação a algum assunto, é obrigação nossa aqui trazer a lucidez de cada um desses fatos. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento de número 030 de 2021, de autores Carlos José da Silva e Claudenir Neves da Silva. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Claudenir Neves da Silva. Presidente, sobre o requerimento, ficou muito bem explicado aqui na sessão que o jurídico, doutor Eliton, esteve, em relação ao projeto que nós aprovamos, em relação ao CDHU. E o requerimento, esse requerimento em si, ele pede, havendo possibilidade, que a assessoria responsável por esta pasta, que informa a esta casa, a todos nós vereadores, né, como estão os demais lotes, as demais áreas. Isso, como foi lembrado aqui, inclusive o presidente fez essa fala no dia, a respeito de que com certeza nós iríamos ser cobrados pela população em relação aos demais lotes, aos demais terrenos que não foram entregues. Então, eu acredito que, havendo essa possibilidade, não só de nos informar a respeito das demais áreas que ainda não estão definitivamente documentadas, será um passo muito grande para a gestão Chicão e a gestão nossa aqui, Câmara, entregar para essa população essa documentação. Como eu disse aqui naquela sessão, a respeito da cidade de Narandiba, a qualidade de vida, a mudança radical que Narandiba teve com a implantação de terrenos documentados. Isso alavancou a economia do município fora do comum. E com nós não seria diferente, com a gente não seria diferente, se a gente conseguir. Eu sei que é uma luta, são vários obstáculos para o prefeito conseguir, 8 meses de mandato, a gente sabe que não vai ser num estralar de dedos que vai resolver. Porém, se houver um empenho maciço da assessoria do prefeito, responsável por essa pasta, com a colaboração nossa, Câmara, quando os projetos vierem para cá, como já foi dito pelo presidente, todos os projetos que aqui vierem em caráter de urgência, eles foram apreciados a toque de caixa. Não tivemos nenhum problema, aprovados por unanimidade. E eu tenho certeza que, se esse documento, essa questão depender da Câmara Municipal, de nós vereadores, será aprovado com a maior urgência possível. O pessoal nos procura, sim, com certeza procura todos os nobres pares em relação aos documentos dos terrenos. E são vários ainda que não obtiveram. E esses que não foram contemplados estão no anseio de conseguir. Então, vamos fazer essa luta aí, juntamente com o Executivo, com a assessoria do Executivo, para que possamos, o mais breve possível, estar entregando a documentação definitiva de toda a população que ainda não foi contemplada. Muito obrigado. Requerimento de número 030 de 2021, de autores Carlos José da Silva e Claudenir Neves da Silva. Continua a discussão. É de grande avalia esse requerimento. Como já tinha dito, os munícipes iriam vir para cima da gente, porque quanto tempo faz, né, Juliano Braz de Mello? Quase 30 anos para sair essa documentação das casinhas do CDHU. E eu sei o tanto que o Hérito correu, tanto é que chegou aqui, muito bem lembrado, Claudenir, chegou aqui, tempo relâmpago, a gente teve que aprovar, porque tinha que fazer a publicação.
e graças a Deus foi unânime, todo mundo entendeu o projeto. E mais uma vez agradecer ao jurídico da prefeitura para ter esse anseio junto com a população, porque o munícipe, o morador, ele só vai ser dono do seu lugar se ele tiver o documento. E isso será um grande passo realmente, a exemplo de Narandiba, né, Beto Suniga, que foi feita essa regularização fundiária lá, o qual alavancou a cidade e o município tal que é hoje. Requerimento de número 030/2021, de autores Carlos José da Silva e Claudenir Neves da Silva, de única discussão, o mesmo passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento de número 030/2021, aprovado. Não havendo mais matéria de expediente do dia, está aberta a palavra livre, com a palavra o vereador Carlos José da Silva. Senhor presidente, eu queria pegar um gancho aqui na indicação do senhor, que como eu sempre falei aqui, a gente realmente é cobrado e a indicação que o senhor fez veio de encontro à necessidade de muita gente, porque eu fui questionado via celular, pessoalmente, sobre essa questão dos quebra-molas aí. Conversei com o pessoal responsável, no caso da pintura lá, e eles falaram que estava dependendo realmente de uma liberação, a questão de licitação, para comprar as tintas, mas que já estava sendo agilizado. Então, foi um momento muito oportuno. Só para pegar um gancho aqui na indicação do senhor presidente. Outra cobrança que eu quero fazer, e novamente, eu já fiz isso aqui no início, é a questão do atendimento odontológico lá, se o Beto depois quiser fazer uso da palavra para dar como se diz, um esclarecimento a respeito disso, porque a população novamente vem ter me cobrado a questão do atendimento odontológico. Eu expliquei que, como foi dito outra vez, existe um problema lá com a parte do PSF que não pode ser passado ao dentista, e ele, dessa forma, está se recusando a fazer o atendimento lá embaixo. Essa foi a explicação que eu tive das pessoas que eu procurei. Mas eu acredito que se tiver um pouco de boa vontade aí, tanto do nosso dentista lá e da secretária, para que chegue num acordo, que não é justo a população pagar, entendeu? Por uma situação que não é problema dela, não é culpa da população. E eles têm direito ao atendimento, tem lá o consultório, pelo que eu sei, está todo funcionando lá, né, Beto? Foi resolvida a questão do compressor, então o consultório está em si, ele está perfeito. Ou seja, o município, o executivo, ele deu a estrutura para que o atendimento seja feito. Então, só cobro aqui da nossa secretária que entre num acordo lá com o dentista para que ele faça esse atendimento. Aí, o ano que vem, quando terminar essa lei aí da pandemia, eu tenho certeza que o prefeito vai se empenhar e corrigir esse déficit do salário dele. Muito obrigado, senhor presidente. Continuando com a palavra o vereador Claudenir Neves da Silva. Senhor presidente, hoje, como se chama palavra livre, é uma palavra livre para a gente entrar em qualquer tema, claro, respeitando a casa e qualquer outra situação. Hoje eu fui procurado por uma pessoa, uma senhora, e o marido dela tem dependência com bebida, e aqui é mais uma esplanada a respeito. E está havendo um problema com alguns comércios desse ramo, que eles não estão seguindo a lei, no caso de não vender a bebida para essas pessoas que têm dependência química com a bebida, né, com o álcool. E eu só estou fazendo essa fala aqui por conta que eu pretendo procurar o delegado e também o comandante da Polícia Militar, porque a lei já existe, ela nem é municipal, ela é, vamos dizer, universal, né? Não é nem do Brasil. E as pessoas têm comércio que não respeita essa questão e está trazendo um aborrecimento grande para várias famílias, entendeu? Para mãe de família, igual foi procurado hoje, é inaceitável. Então, eu faço um apelo aqui a algum
comerciante que esteja nessa linha, que ele respeite. E, ao mesmo tempo, também eu vou estar, como vereador, como cidadão, também fazendo meu papel, procurando as autoridades, para que haja uma fiscalização maior nesse sentido, a nível desse desmando, desse transtorno que traz para alguns familiares. Isso é inaceitável nos dias de hoje, a pessoa alegar que não tem conhecimento disso. E esse problema acaba, às vezes, acarretando até na prefeitura, porque as pessoas, essa mãe, ela procura o fundo social, ela procura a psicóloga, ela procura... E não que, se o comerciante não vender, o problema vai estar sanado. Porém, eu acredito que vai melhorar bastante se esse comerciante tiver o respeito e a sensibilidade com essa situação. Na questão aqui da indicação do presidente, falando sobre a pintura, também pegando um gancho, é muito bom pelo seguinte: a gente sabe que quando um veículo passa por uma tartaruga ou por um buraco e ele bate o seu carro, nunca que vai xingar, que o motorista vai xingar o responsável, no caso da obras, não vai xingar a mãe dele, vai xingar a mãe do prefeito, é sempre assim. A culpa estoura no prefeito. E isso é importante, que haja essa parceria, nesse caso. Mas temos um problema de licitação, ou um problema mas tem que dar um jeito, com a máxima urgência de resolver, porque as tartarugas, no caso, né, já foram feitas, já faz algum tempo, e o requerimento, a indicação, no caso, é importantíssima, porque eu tenho certeza aqui que todos nós, vereadores, vou falar por mim porque eu não tenho procuração dos demais, mas eu acredito que todos nós, vereadores, já ouvimos reclamações, né, cara? Presidente, a respeito dessa questão das pinturas desses obstáculos, entendeu? Conheço pessoas, amigos nossos aí, que o carro fez até... Pois não, vereador? Inclusive, nobre Edil, ali na frente do seu estabelecimento, é mais propriamente do hotel ali. Ali já os proprietários já me procurou, pelo fato de carretas, caminhões, passam em alta velocidade de madrugada, faz aquele barulho. E isso acaba também, a gente pensa que não sou engenheiro, né? Civil, mas isso acaba um pouquinho danificando também a estrutura das residências por ali. Então, onde o caso a gente, talvez aqui, senhor presidente, a gente está procurando, acho que nem precisa de indicação, acho que a gente tem uma liberdade de conversar propriamente com o setor de obras para poder estar uma reforma naquela lombada ali e para estar melhorando ali a situação daquele pessoal ali. Obrigado, senhor. Obrigado ao vereador. E a indicação, se nós pegarmos pegarmos o regimento interno e a gente olhar lá a indicação, ela é uma das coisas, é melhor do que um requerimento até, porque a indicação fala do clamor da população. Ela não tem resposta, ela não é discutida na ordem do dia, porém, é um clamor. A indicação é uma das melhores coisas que tem, porque você ouve a população te procura. Às vezes a gente fala assim, mas vai fazer indicação, não vai nem precisar ter resposta. Negativo. Pegando o regimento interno, até eu fiz uma fala outro dia com o Carlos a respeito, você percebe que a indicação ela é uma das coisas mais importantes. É o clamor, é a solicitação do munícipe em relação a alguma coisa que não está andando bem, entendeu? E o pessoal, como eu disse aqui, às vezes acontece muito, a reclamação ela estoura sempre no prefeito e nos vereadores também, que compõem o quadro, né? Porque nós também fomos eleitos juntos e temos a responsabilidade do bom andamento do município. Muito obrigado. Continuando com a palavra o vereador Cláudio Santana. Boa noite, senhor presidente, ao qual eu cumprimento os nobres edis dessa Casa de Lei, ao nosso servidor ali, colaborador Gilmar, Carleide, nosso amigo Beto Súnica e o público presente, que nos assiste e nos acompanha
de suas residências. Senhor presidente, hoje quero iniciar minha fala dando os parabéns à administração pelo Dia dos Pais, pela live, que foi um sucesso. Até eu aqui, esse vereador que vos fala, foi contemplado aí com brinde. Foi lindo também o brinde. E agradecer à administração e parabenizar todos os envolvidos, direto e indiretamente, aqueles que contribuíram com brindes, com presente. Creio que essa Casa de Leis também deu sua contribuição para aquilo que acontecesse. E dar os parabéns à administração. Parabéns em tempos de pandemia, uma criatividade daquela. Dar os parabéns também ao Beto Súniga, a criatividade da transmissão da live, num ambiente lindíssimo, mostrando um dos cartões postais da nossa cidade. Parabéns a todos os envolvidos e à administração municipal. Eu quero aqui também dar os parabéns aos nobres edis aqui, o Carlos e o Claudenir, pelos seus requerimentos aqui, colocados aqui hoje, que são os anseios da população, e é isso mesmo. Como eu também aqui, é uma resposta de um requerimento, pouco antes da minha enfermidade, mas graças a Deus a gente está de volta. E dar os parabéns a vocês, que eu também já fui indagado sobre todas essas questões aí que foram discutidas aqui. E quero dizer também que nem todos os requerimentos, praticamente essa Câmara de Vereadores, ela não tem nenhum objetivo de atrapalhar a administração. Pelo contrário, a gente quer ajudar aqui, porque o que acontece para quem está em casa? Tudo que a gente pede aqui em base de requerimento, às vezes somos mal interpretados. Eu não sei se é alguém que passa para o prefeito, o que acontece? Que a gente já está com desconfiança, a gente está, entendeu? Mas não. O que acontece é que a população lá pede informação para a gente. E a gente tem que se informar. Para a gente se informar, é nessa base do trâmite da lei, requerimento. Não basta só o Cláudio Santana ir lá na contabilidade e ouvir o Roberto. Não, aqui, ó, Cláudio, acontece assim, assim, assim. Eu preciso de dados, preciso de papel, documento. É assim que funciona. Então, para acontecer isso, eu tenho que pedir através de requerimento e também na qualidade de fiscal do povo, ao qual eu fui eleito para exercer. Porque senão, amanhã ou depois, o munícipe, eu passo na porta da casa dele, te pedi aquilo lá, nem aquilo você resolveu, fica complicado. Então, eu creio aqui que a nobre casa aqui, a Casa de Leis, ninguém é contra a administração. Pelo menos é essa a minha visão. O que pedimos aqui é porque nós temos que colocar para os nossos eleitores, para o munícipe, o que a gente está fazendo aqui. Porque, senão, melhor ficar em casa assistindo novela. Então, esse é meu desabafo, porque eu fui indagado através desse requerimento, porque o vereador que não cobra, então está tudo bonito. E eu vim aqui explicar esse requerimento, ao qual eu pedi o balancete dos abastecimentos até a presente data. E eu não pedi da administração passada, porque eu já tenho em mãos, por isso que eu não pedi, já tenho os dados. E eu pedi para fazer uma comparação aqui, e dar os parabéns mais uma vez para a administração, porque foi economizado em torno de mais de 70%. 70% nos abastecimentos, mesmo em épocas de pandemia. 70 mil litros, isso. Obrigado, senhor presidente, desculpa. 70 mil litros foi economizado em comparação à gestão passada. Sim. Só para deixar bem claro, você falou uma fala importante, porque depois, às vezes, as pessoas podem falar, mas está em época de pandemia. A pandemia aconteceu o ano passado também. Então, a comparação aí é perfeita em relação aos gastos aí. Isso. Em comparando a mesma época de janeiro a agosto de 2020 e de janeiro a agosto de 2021. Mesmo período de pandemia, não estava tendo aula, porque o gasto agora vai um pouquinho aumentar, por fato dos ônibus estar rodando, faculdade e etc. Mas, na mesma época de pandemia, e mais uma vez está de parabéns à administração por essa economia, mostra aí
que realmente está fazendo jus para que veio, e não tenho dúvida nenhuma que vai fazer um bom trabalho, e torço para isso, a qual eu represento aqui também o Executivo, e torço, e fui eleito do lado dele, e queremos que o negócio ande. E também é para reforçar, senhor presidente, um pedido meu, que não é só meu, mas é de outras gestões de vereadores, que passou por essa Casa de Leis, reforçar no pedido das indicações, uma delas que é o cartão combustível, que eu achava que era, não, tenho certeza que é muito importante, e se esse gasto já tem uma economia, com o cartão combustível a economia com certeza será maior. Isso, pode ser. Tem outras empresas também, entendeu? Então, para justificar a indicação minha feita aqui no início do mandato, e de outras gestões também, de outras gestões que passou aqui sempre, é o sonho de colocar aí em prática o cartão combustível. E não só essa justificativa, mas creio eu que todos os nobres vereadores aqui têm as suas indicações já apresentada, para que não se fique engavetado as nossas indicações. Que eu creio que tem indicações ali, que foram indicadas aqui por nós vereadores, que é de suma importância para a população e de um gasto bem pequeno. Eu vou citar um exemplo, eu estou falando por mim, das minhas indicações, mas nas próximas sessões, eu acho que a gente tem que, não é uma cobrança, mas lembrar, porque às vezes não chega nem ao prefeito direito essas indicações, porque tem as indicações que são muito importantes. Por exemplo, hoje nós temos essa avenida aqui em frente à Câmara Municipal, e é onde a gente tem espaço público muito importante, que é a nossa escola, a Câmara Municipal e também o Paço Municipal. Aí você tem essa avenida feia, muito tempo está aí, feia, e nunca ninguém se faz nada. E essa também é uma indicação de muitos outros vereadores que passou por essa Casa de Leis, também, que já indicou fazer ali um estacionamento vertical. Sim. Cláudio Santana, muito bom, muito bem colocado sua fala. Vai ser rapidinho aqui, até porque tem que ser rápido mesmo a parte. Mas é importante, quando o vereador fala, essa questão. Várias indicações importantes, acabou de lembrar uma aqui na frente da Câmara, da Prefeitura. O problema é que, às vezes, a pessoa mal intencionada que assiste a sessão, até mesmo pelo Facebook, ou fica sabendo no outro dia o que ocorreu, ao invés de levar para o prefeito ou para a assessoria do prefeito a preocupação que a casa está tendo com o município, pelo contrário, leva distorcido, leva informação falsa e sequer tem o bom senso de assistir a sessão e interpretar o que essa casa está fazendo, que é aprovar os projetos com urgência, que é indicar, que é requerer as coisas que é de direito da casa. E eu sei o que o senhor está dizendo aqui, porque eu já ouvi também, até a respeito sobre a minha pessoa, em relação a isso, o vereador Claudeniro, o vereador Carlos, o que o vereador Claudeniro e o vereador Carlos fez aqui, até esse momento, em relação a prejudicar o andamento do município? Pelo contrário, demos aval, chancelamos todos os projetos que aqui vieram. Então, vereador, é muito boa a sua explicação, muito obrigado. Então, só para concluir, senhor presidente, mais um minuto para concluir. Então, há indicações aqui de nobres edis de muita importância e de um valor muito pequeno para o município, que é onde dá para fazer e que vinha de encontro ao anseio da população. O que eu me lembro aqui na minha memória tem indicação do nobre edil Juliano Braz Melo, tem do Rogério, muitas indicações, do Beto, já vi que muitas indicações importantes. Tem aqui a do nobre edil Edizel, que é onde foi concluída algumas, que são os quebra-molas e também os pontos de ônibus. Então, enfim, todos aqui têm indicações muito importantes. Então, para não ficar assim uma questão assim, porque às vezes chega lá no executivo, vai para a gaveta, esquece, passa os anos. Então, isso também é uma forma de ajudar a administração, porque a gente está indicando algumas coisas que a gente está ouvindo lá do município. Pelo menos as minhas indicações foi essa. Dessa forma, os munícipes que passou para mim, eu vim aqui e coloquei.
Você entendeu? Então, vai de anseio, vai de encontro ao anseio da população. Então, é de muita validade, e creio eu, no objetivo da gente se unir, para a gente estar conversando com o secretariado, para poder estar apresentando isso para o prefeito, que é de suma importância essa indicação. Essa é a minha palavra livre de hoje. Agradeço, meu muito obrigado. Só para nós não perdermos o fio da meada aqui, pedir para o Gilmar Pipoca, nosso secretário, tomar nota de um pedido do Claudenir, e eu acho que é o dos demais também, porque a gente bateu o recorde de indicação que é do anseio do povo, para estar puxando as indicações que tem na casa, de cada vereador, fazer uma tabelinha, indicação tal, catalogar todas as indicações, para que os nobres possam comparar com o que já foi realizado e dar ciência, realmente, que eu acho que é importante, ao Executivo para a realização das mesmas. Pode ser? Obrigado, Gilmar. Alguém quer fazer consideração que não estava escrito? Falar de toda a nossa sessão de hoje, o expediente foi maravilhoso, muito obrigado aos vereadores. Já falando da própria... Esse canteiro que tem na frente já foi indicado para fazer estacionamento, já foi indicado para fazer a pavimentação. Eu vou pedir para o Chicão agora, para engrandecer ainda mais a nossa reforma aqui, né, que a gente irá fazer, para pelo menos pavimentar ali, dar uma poda melhorzinha naquelas árvores ali. Né, isso aí eu acho que não custa caro, né, pavimentar ali, deixar bonitinho, colocar uns bancos ali. Né, pessoal da escola que sair ou adentrar, tem os bancos ali, né? Isso aí ajudaria muito. Do Valicar, que o Valicar é uma empresa, mas pode ser utilizado outro tipo de cartão. Por quê? Aumenta a fiscalização. Aumenta a fiscalização, não que estejam fazendo coisa errada. Porque o Valicar só libera o combustível de acordo com um determinado km daquela placa. O próprio sistema barra qualquer tipo de abastecimento que vai ter se o camarada não rodou determinado quilometragem com o carro. Isso é importante. O atendimento que o Claudenir falou sobre a dependência química acontece muito. Eu fico com muita dó de munícipe, às vezes, está caído, machucado. Eu tenho vários amigos aí que está tudo machucado, cara. De quedas aí, né? E a atitude tem que ser tomada mesmo. Não é que sobra para a ambulância está lá para isso. Né? Infelizmente, felizmente, a gente tem que atender todo munícipe, não importa qual o grau que ele se encontra. E muitas das vezes você vê realmente a esposa, a filha, a mãe, sofrendo ali para aquele ente querido, esse vício maldito. Da questão do plenário da próxima sessão, a próxima sessão será realizada, se Deus quiser, na Escola Monteiro Lobato, no anfiteatro, e aberta ao público. Só vamos aguardar amanhã a decisão do nosso governador João Dória, que ele vai soltar uma nota sobre a flexibilização da pandemia. Caso ele solte lá os 85%, só pedir que a próxima sessão será só o mês que vem, para estar demarcando uma poltrona sim e outra não, os vereadores já conhecem lá, é um espaço amplo, estará aberto ao público, quem quiser acompanhar as próximas sessões, é de grande importância, não só assistir a live, mas poder participar ali no calor da sessão, para poder entender realmente o que nós, vereadores, estamos aqui fazendo. Do dentista que foi levantado aqui, o Beto sabe muito bem, que é da saúde, se há algum problema pelo PSF, não condenando nenhum colaborador nosso, nenhum servidor, muito pelo contrário, a gente tem que agradecer nossos funcionários e impulsionar e dar suporte. Temos o CIOP. O CIOP hoje abrange vários funcionários dentro da saúde, ou seja, a farmacêutica é pelo CIOP, eu não me recordo, alguém sabe o nome dela? É Emily. A Emily é pelo CIOP.
Dr. Ricardo, um baita profissional médico, é pelo CIOP, cara 10, está ali para atender com coração mesmo. Eu falo porque já pegamos cada rojão ali, ele firme e forte ali, desempenhando o papel dele, como sempre. Então, temos essa abrangência do CIOP. Se tem esse problema, essa dificuldade, Carlos, é conversar com o executivo, ver a situação do nosso assentamento Bom Pastor, vamos lembrar novamente, são 194 famílias lá assentadas, né? Imagina uma pessoa com dor de dente morando num sítio, ele tem que rodar 25, 30 km para poder chegar aqui para ser atendido às vezes, né? Isso aí é muito importante. Falar da minha indicação da lombada, as pessoas, infelizmente, eu conversei com o Paco, com o nosso vice-prefeito, está em processo de licitação, só que eu já tinha feito a indicação, né? Depois que eu já tinha feito a indicação, até retirei um outro requerimento que tinha feito, que eu já vou explicar logo mais. As pessoas, às vezes, não reclamam só da pintura, mas também da altura. A doutora Mônica um dia me ligou, mandar um abraço para ela, que ela deu uma rampada naquela lá. Poxa vida, você mandou fazer porque eu tirei foto lá, de uma indicação. E ela deu uma rampada lá, rapaz, com a caminhonete lá, que Deus o livre não se perdeu, né? E ela deve estar assistindo, dando risada lá. Agora, mas ela ficou brava. Dá para corrigir a altura também, então é difícil. A gente tem que... Porque o pai de família, que nem o Dizel sempre falou, a gente tem munícipe lá da vila que está pedindo a lombada na frente da casa dele, porque ele tem criança dentro de casa e os carros passam correndo. Só que aí faz uma lombada ali, os carros não vai passar correndo, mas vai ter a altura que ele vai reclamar, né? Então não dá para atender todo mundo de uma maneira uniforme, mas dá para melhorar, né? É um pedido meu aí, e o dos demais também. Da live dos pais, quem levou a cereja do bolo foi o Marabá, né? Graças a Deus aí foi um sucesso mesmo, Carlos Cláudio Santana, e os demais vereadores que lá estavam, né? E agradecer o Chicão pela ideia, Beto Súniga, que foi o mestre de cerimônia já dos pais e das mães, e vai ser das crianças também, estou sabendo, hein? Estou sabendo das crianças também, vai ter, hein? Se prepara, já estão alugando um traje para você lá. Falar da reunião do Bragato, que ele veio conosco no gabinete, e de muita importância, um vereador está perante um deputado ali que atua, que o cara, ele fala pouco, fala devagarzinho assim, mas ele é porreta. Ele veio com o Rodrigo e outro assessor e disponibilizou o compromisso, juntamente com o Chicão, porque foi um pedido do Chicão ali, conosco, todo mundo é testemunha, de estar trocando todas as lâmpadas de mercúrio do município e colocando lâmpadas de LED. É um custo elevado aí, é mais de R$400 mil, é comparado até a um implemento, uma pá carregadeira. E quem estava lá viu a dificuldade que é você fazer uma escolha em primeiro lugar, né? Que ele tinha uma outra opção, e ele escolheu a de luz de LED, né? Para engrandecer ainda mais a nossa cidade aí, segurança ainda mais, né? Falado um pouco aqui também do Covid, né? Nosso Covid deu uma cessada, graças a Deus, e agradecer ao empenho do Claudenir que pediu, o Alberto pediu, o Juliano Braz de Mello, ele tentou de todas as formas ali, o projeto das pulseiras era para diminuir os casos, graças a Deus não tem ninguém com pulseira, mas também diminuir os casos, e a Secretaria da Saúde, a Luzia está implantando agora no CCI o espaço do Covid ali, porque tem estudos, e comprova os estudos em outros países, que quando o Covid estava na China, demorou-se ali 6 meses para chegar no Brasil e chegou com força, né? Que foi o primeiro caso no Carnaval. E essa Delta, que é uma variante, que não importa se você já pegou, não importa se você está vacinado, você vai pegar de novo. Então, a preocupação é com essa variante, né? Que, não sei se vocês assistem
Eu assisto pouco a Globo, mas ultimamente eles estão em cima disso daí, dessa variante Delta e com dados em outros países. E graças a Deus, né, agradecer aí ao empenho de todos, eles estão implantando lá no CCI esse espaço do Covid, separando do atendimento ao qual pediam, né, que separasse do atendimento ali. E agradecer mais uma vez esse empenho aí. Está pintando lá, vai ficar bonito. O da fisioterapia, reafirmar o compromisso e a disposição e a disponibilidade do nosso jurídico para qualquer tipo de ação que nossa Câmara aqui fomos fazer, né, em conjunto, claro, ou unilateral, claro, tá bom? O requerimento da agricultura, imagina só, nosso município, com tantas famílias assentadas, de 30% ou mais da nossa população, ser engrandecida até a eleição, que eu acho que sai esse ano, essa titularização, e tem investimento. Ou seja, antigamente, em gestões passadas, eu ouvia assim, não tem como, vereador, fazer investimento, porque o ITESP é uma burocracia muito grande, não é tudo que a gente consegue ajudar, mas é falta de vontade, tem que ter essa vontade. E eu tenho certeza que o Chicão tem essa vontade, o secretário de Agricultura tem essa vontade, quem está ajudando ele, o Fábio, né, o Deda lá, o pessoal tem essa vontade, tanto é que elaborou esse projeto da piscicultura, a soltura de alevinos, isso é muito importante para o nosso município. Eu tinha feito um requerimento sobre isso, uma indicação sobre isso, mas já está na mão do Chicão, então é oportunismo demais da minha parte estar fazendo isso. E da SUSEM, que a SUSEM eu fiz um requerimento, eu retirei. O Celião, a Luciene, o outro setor, perguntou quanto que tinha na SUSEM para poder comprar um carro da SUSEM, que Sandovalina, por incrível que pareça, é o único município que não tem um carro específico da SUSEM. Né? E em gestões passadas, e até quando o Marcos era prefeito, a Luzia era secretária, e a Luzia deixou um montante de dinheiro que a Amanda não usou o dinheiro, não comprou carro, e eu tive a informação que roeu muito dinheiro disso daí, com ações da dengue. Parabéns, foi com ações com a dengue e tal. Mas a gente tem esse compromisso com a SUSEM, que agora mudou. É o controle de pragas e vetores e a epidemiologia. Não é mais SUSEM, né, o nome, né, em si. Porque muitas vezes a gente trabalha na saúde e via os carros lá em Prudente escrito SUSEM, bem grande. É adquirido com esse recurso. Então, a Luzia ela já tem esse levantamento. Eu vou estar passando para as pessoas e os vereadores quiserem saber essa questão também. Mais alguma coisa? Ninguém quer fazer mais nenhum uso? Sobre a proteção de Deus, seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro encerrado a presente sessão ordinária desse 16 de agosto de 2021. Agradeço aos membros da mesa, aos demais vereadores, o público que nos acompanhou e quem trabalhou para a realização dessa sessão. Boa noite.